eu quero dizer o seguinte para a igreja: eu quero que você se sinta privilegiado nessa noite. Sinta-se privilegiado. Eu vou dar aqui 2 motivos só para você se sentir privilegiado, e não é porque eu estou pregando. Primeiro motivo que você deve se sentir privilegiado é que muitos queriam estar aqui e não podem. Segundo motivo, eu tive uma grande dificuldade de receber a mensagem para entregar ao coração da igreja. Por quê? Porque eu tenho um critério comigo mesmo, e o critério é o seguinte: eu não posso, e isso aqui todos deveriam fazer, eu não posso pregar, falar, dizer da parte de Deus algo que seja um mero sentimento meu. Eu não posso dizer para os irmãos algo que seja um mero pensamento ou um mero sentimento. Eu tenho que buscar em Deus algo revelado, algo que vem da parte do coração de Deus para a vida de vocês. E pastor, eu tive muita dificuldade de fazer essa mensagem, porque o meu coração estava cheio de coisas. Eu tinha palavra de vitória, eu tinha palavra de bênção, eu tinha palavra de conselho, meu coração estava cheio. E eu cheguei para Deus e falei: Senhor, o que devo falar para a igreja? E ao longo do meu dia, preste atenção, preciso da igreja ligada nessa hora. Ao longo do meu dia, Deus me fez sentir o amor dele. Hoje eu senti o amor de Deus. Você sente o amor de Deus? De vez em quando a gente esquece, de vez em quando é difícil, mas hoje eu senti o amor de Deus na minha vida. Só que eu não consegui discernir ele enquanto eu não achei esse texto. Eu senti o amor de Deus na minha vida ali no trabalho, e quando eu cheguei em casa para meditar, para verbalizar uma palavra para a igreja, eu abri na Bíblia, eu fui em Salmos e fiquei preso em Salmos, e hoje eu iria pregar no Salmo 113, era o que estava no meu coração. Mas quando eu cheguei em Jeremias, que eu fui desfolhando Jeremias, eu cheguei no capítulo 31, e eu li o versículo 3, e diz assim, versículo 3: há muito tempo que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. E quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar, porque ali era a prova que Deus de fato estava me fazendo sentir o seu amor. O versículo 3 de Jeremias 31 me fez sentir, me fez saber que verdadeiramente o Senhor me amava, que verdadeiramente Ele me atraía pelo seu amor. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O que te atrai nessa noite para a igreja não é essa circunstância que você está enfrentando, é o amor de Deus que te pega lá dentro da tua casa, te pega lá no teu trabalho e te coloca um sentimento de: eu tenho que ir na igreja hoje para receber mais de Deus. O que cria sede no coração do homem não é a necessidade do homem, é o amor de Deus. O que cria sede na nossa alma é o amor de Deus. E eu queria dizer hoje, nessa noite, que esse amor, ele tem que ser interpretado da maneira correta. Porque você pode muito bem falar: o amor de Deus foi Jesus morrer na cruz. Sim, ali foi a plenitude do amor de Deus, foi o ápice, foi o ponto mais alto. Só que o amor de Deus não foi só na cruz. O amor de Deus está desde Gênesis 1 em 1. E agora, uma coisa interessante que eu queria dizer para a igreja, o primeiro ponto que eu queria dizer para a igreja, depois eu vou entrar nesse contexto aqui, é: em primeiro lugar, nós, humanos, seres humanos, homens e mulheres, independente da geração, independente do contexto social, independente da cultura, todos os homens, não conseguimos chegar a Deus sozinhos. Você, eu, nós, num todo, não conseguimos chegar a Deus sozinho. Você na sua carne não tem como chegar a Deus. Romanos capítulo 5 explica muito bem isso, e Romanos capítulo 8 fala isso. Romanos 8:6 diz que aqueles que andam na carne não agradam a Deus, não podem, porque estão contra a lei de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que Deus não te amou porque você é bom ou porque você é boa. Deus não te amou porque você foi melhor do que o seu vizinho. Deus não te amou porque você tem virtude. Deus te amou porque o amor dele é incondicional. O amor dele não depende do seu acerto nem do seu erro. O amor dele não depende de você vir para o culto ou deixar de vir para o culto. O amor dele não depende de você ser obreiro ou deixar de ser obreiro. O amor de Deus está totalmente relacionado a ele mesmo.
motivo da gente não negociar o amor de Deus. Não devemos negociar o amor de Deus. E Davi, olha só que coisa interessante, Davi lá atrás já tinha esse sentimento, já tinha esse discernimento. Depois você lê em casa, no Salmo 32, Davi ele faz uma exclamação profunda da alma. Eu vou ler aqui para você, Salmo 32, olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 1 do Salmo 32 diz assim: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Sabe o que significa isso? Davi está dizendo que o homem que Deus perdoa, o homem que Deus absorve, ele alcança a plenitude do amor de Deus. Aleluia. Você não entendeu não. Quando o homem alcança o perdão de Deus, após o perdão você desfruta do amor. Porque o mundo não conhece o amor de Deus, porque o mundo não está com o coração aberto para o perdão. E o perdão foi derramado pelo amor, o perdão foi derramado pela graça, o perdão foi derramado pela misericórdia. Aí você vira e pensa assim: ué, hoje está parecendo culto de Santa Ceia. Não, é porque o centro do Evangelho é o amor de Deus derramado na cruz em favor dos pecadores. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de salvação, essa é a palavra que dá vida eterna. Irmãos, entenda, eu me propus para Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor quiser me usar para pegar esse tipo de mensagem, me usa, porque eu quero dizer para a igreja: palavra de vitória não salva ninguém, palavra de derrota de inimigo não salva ninguém. Isso é combustível para a igreja marchar. O que salva a igreja é palavra de arrependimento, é palavra de conscientização. Aleluia. O que vai me fazer sair daqui convicto da minha fé, o que vai me fazer sair daqui, você sair daqui, é você saber que Deus te deu o amor dele e você não pode negociá-lo em hipótese alguma. Só que você sozinho não consegue, tem que ter a ajuda e a intervenção de Deus. Então o primeiro ponto que eu queria dizer para ele é o seguinte: você é incapaz de alcançar a salvação. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se eu fui o único ser humano que tentou fazer alguma coisa para Deus usando as próprias forças e me frustrei. Por muitos anos, pastora, eu errava e chorava muito, ficava triste, porque eu não entendia que aquele erro, a vitória daquele erro estava em Deus, não estava em mim. E eu não sei porque Deus está me levando por esse caminho. Talvez você esteja enfrentando algo na sua vida que só vai sair, você só vai vencer quando você colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, eu não vou vencer, me ajuda a vencer. Quando você colocar o amor de Deus como causa final da vitória. Aleluia. Não é o nosso jejum que nos dá a vitória, não é a nossa oração que nos dá a vitória, não é o nosso voto, o nosso dízimo que nos dá a vitória. Isso tudo faz parte, mas o que nos dá a vitória é porque Ele nos amou, e esse amor nos faz prevalecer. Os israelitas se orgulhavam de ser povo de Deus. Não sei se você conhece a história. Os israelitas tinham um orgulho patriota muito assim aguçado. Eles eram soberbos porque eles tinham a lei de Moisés, porque ele tinha um candelabro de ouro, eles tinham um tabernáculo. Até a época de Davi não tinha templo, eles tinham um tabernáculo, eles tinham a arca da aliança, eles tinham um sacerdote que vestiu aqueles mantos de honra. Então eles se orgulhavam. Sabe o que Deus falou para os israelitas? Vocês não foram escolhidos por mim porque vocês são os maiores, porque vocês são os mais numerosos. Vocês foram escolhidos porque eu vos amei no passado e decidi fazer vocês um povo poderoso, um povo vitorioso. Aleluia. Então você não tem condição de alcançar a vitória. Segundo, o amor e a justiça de Deus te capacita para qualquer coisa que você precisar. Só que o amor e a justiça de Deus é uma faca de dois gumes. Você vê pouca pessoa pregando sobre isso. Por que, pregador? O amor de Deus e a justiça de Deus é uma faca de dois gumes. Eu vou te explicar. Da mesma maneira que o amor de Deus, quando você aceita, quando você abraça, te salva e te justifica, quando você rejeita, te condena. Da mesma maneira que quando você aceita a justiça da cruz, ela te justifica, ela te quita o teu débito com o pecado,
teu débito com o diabo, se você rejeitar, ela te sentencia à morte. Só que muitas pessoas estão ignorando esse fato. Porque o amor de Deus, quando é aceito, e eu estou falando amor de Deus aceito lá dentro do coração, conforme o Espírito Santo estava levando a nossa pastora a falar aqui. Quando você aceita o amor de Deus, você começa a considerar Deus como precioso. Quando você aceita o amor de Deus, você coloca Deus como prioridade. Quando você aceita o amor de Deus, você começa a colocar as coisas de Deus como primeiro na sua vida. Antes de você fazer um projeto seu, você primeiro assume os projetos de Deus. Porque o amor de Deus está dentro do teu coração, pulsando o teu coração, pulsando o teu batimento cardíaco. Quando você aceita o amor de Deus, igreja do Senhor, e receba essa palavra se você quiser, ela é gratuita, mas ela é passiva de sim e de não. Quando você aceita o amor de Deus, você vive para Deus. Agora, você para de errar? Não. Você para de cair, de fraquejar? Não. Só que esse amor vai te levantar no dia mau. Esse amor vai te transbordar no dia que você estiver vazio. Esse amor vai te fazer romper as barreiras. E a justiça? A justiça, ela é aplicada sobre você quando o teu adversário vier te acusar por causa das tuas fraquezas. A justiça de Deus é aplicada na tua vida quando o teu adversário fala assim para Deus: olha lá ela, olha lá ele, saiu do prumo. Aí o Senhor vira para o adversário e apresenta a justiça dele, que foi derramada na cruz, e você creu, e você aceitou, e você decidiu viver uma nova vida. Esse texto está dizendo o seguinte: Jeremias 31 faz parte de um grupo de promessas que Jeremias profetizou para um povo que estava totalmente caído. A graça só é graça no contexto de miséria, irmãos. A graça só é graça no contexto de derrota. A graça só é graça para os perdidos. Os fariseus não quiseram Jesus. Por quê? Porque eles achavam que estavam salvos. Os sacerdotes não quiseram Jesus. Por quê? Porque eles tinham a lei, eles se orgulhavam da lei. Eles eram os maiorais do povo, eles eram chefes de sinagoga, eles andavam com trechos da lei nas suas testas, nos seus peitos. Eles davam dízimo da erva, das ervas, do hortelã, do cominho, do endro. Eles eram dizimistas, eles eram ofertantes. Eles faziam seus jejuns semanais, eles faziam suas orações públicas. Então, na mente do fariseu, ele não precisava do Messias, pelo menos o Messias que estava se manifestando, o Messias público, o Messias que não tinha poder político, o Messias que não tinha poder militar, mas o Messias cheio de amor, que convidava ao arrependimento, que convidava o homem a se lançar em Deus. Eles não precisavam. Eu digo para vocês, tem sido assim na minha vida: se eu não colocar Deus como meu alvo, como a coisa principal da minha vida, talvez eu nem estaria mais pregando, talvez eu nem estaria mais congregando, e talvez eu nem seria mais crente. Essa é a verdade. Porque hoje, nessa noite de segunda-feira, dia 10 de julho, pastora, foi muito difícil para mim. Uma luta espiritual terrível. Ora eu estava feliz, ora eu estava triste, ora eu estava querendo ser vencedor, ora eu estava desacreditando das vitórias que Deus me propõe. Isso é normal. Mas o Senhor, todas as vezes, eu não sei se você já ouviu isso, mas depois que eu aprendi isso, eu comecei a lidar de forma diferente. Quando Deus ia se relacionar com Israel, quando Deus ia repreender, isso aqui é muito lindo, glória a Deus por isso. Quando Deus ia repreender Israel, sabe qual era o argumento de Deus? Não era que ele era poderoso, não era que ele era eterno, não era que ele era o único. Ele falava isso, mas o argumento que sempre Deus usava para Israel, sabe qual era? Eu vos amei, eu vos amei, eu vos amei, eu vos amei, eu vos tirei do Egito, eu vos fiz caminhar no deserto, eu lhe dei pão, eu lhe dei água, eu lhe dei cobertura para o sol, eu lhe dei cobertura para o frio, eu cuidei de vocês. O argumento de Deus era o seu cuidado. E você vê o povo de Deus vindo para a igreja, querendo bênção,
desconsiderando o cuidado que Deus tem todo dia. Você pode estar achando a palavra pesada, mas essa palavra abre porta na tua vida. Essa palavra te livra, essa palavra te guarda, essa palavra te aproxima de Deus, porque você vai sair daqui dando crédito ao amor de Deus. O povo de Deus vem para a igreja, e isso eu me coloco junto, pensando na circunstância terrena, mas desconsiderando o amor. Essa palavra que Deus falou em Isaías 31 que nós lemos, o povo estava dentro da Babilônia, o povo estava ainda oprimido, escravo. Só que Deus falou, olha o que Deus falou, versículo 1: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão meu povo. A maior vontade de Deus é que Israel fosse do Senhor. Israel fosse do Senhor. O Evangelho sempre vai falar isso para a gente. Vocês são meus e eu sou o Deus de vocês. Sempre vai ter esse relacionamento de ida e vinda, de troca de amores, de troca de comunhão, de troca de elogios, de troca de sentimentos. O nosso Deus é uma pessoa, o nosso Deus é Pai. Olha o que diz o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9: porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Terceiro, para você não ficar triste com a mensagem, para você se alegrar um pouco, quando você recebe o amor de Deus da maneira correta, e quando você aceita a justiça de Deus da maneira correta, sabe o que acontece na tua vida? Sabe o que acontece na tua mente e no teu coração? Você sai da inutilidade. É por isso que eu estou aqui nesse altar pregando. Quando a gente aceita o contexto todo do Evangelho, quando a gente abraça os nãos e os sims, as bênçãos e as repreensões, quando você aceita o Evangelho num pacote só, esse Evangelho te capacita para você ser um instrumento de justiça, para você ser um vaso de honra, para você ser um canal de vida para outras vidas. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, em Romanos 6, ele disse isso. Ele deixou bem claro para a igreja. No capítulo 5, ele fala da justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tem crente, irmãos, que está em pé de guerra com Deus, não tem paz com Deus. Ele não tem coragem de chegar na igreja e pedir, porque não tem paz entre ele e Deus. Irmãos, a paz entre eu e você, ela é estabelecida por uma comunhão de bons hábitos e bons costumes, sim ou não? Se eu te tratar mal, tu vai ter paz comigo? Se eu te xingar, tu vai ter paz comigo? Agora, se eu te tratar como você merece, se eu te tratar com bons costumes, com bons hábitos, nós vamos ter comunhão. Assim é com o Senhor. Só que com o Senhor, você não precisa ter bons hábitos e bom costume, não. Você só precisa ser fiel ao amor que Ele te deu, e deixar que a justiça dele toque na sua vida. Tem muita pessoa que fala assim: Deus propôs a salvação, eu vou buscar minha salvação. Sim, mas você sabia que o serviço a Deus, senão seria tudo inútil, pastor. Já pensou? Se Deus tivesse proposto a salvação, você não seria dirigente dessa obra, essas portas não estariam abertas. Já pensou se você só fosse para a salvação? Você não seria uma serva do Senhor que está lutando por você e pelas causas dos seus vizinhos? Já pensou se eu só estivesse atrás da minha salvação, eu estaria aqui pregando para vocês, dando liberdade para Deus me usar? Não, salvação é muito além do que só você ser salvo. Salvação é você estar disponível para Deus. Quando você entra no aplicativo do Uber, vai chamar o Uber, é chato, né? Tu tá ali esperando o Uber ficar disponível e o Uber não vem, tu se atrasa. É assim Deus, Ele quer você disponível, porque Ele tem uma viagem preparada para você fazer, para salvar a alma, tirar da mão do inimigo. Ele quer você disponível. E o texto nos diz o seguinte: até no castigo de Deus tem amor e misericórdia. Até no castigo do Senhor tem perdão, tem graça, tem salvação, tem esperança. E por que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu falei com Deus o porquê. Sabe o que Deus me falou? Quando você entender,
vocês e eu, quando você entender que o amor é imaterial e está dentro de você, as coisas externas não vão ter mais impacto como elas estão tendo na tua vida. Quando você, irmão, isso aqui crente de mente rasa não vai pegar nunca. Não vai pegar nunca. Por que não vai pegar? Porque o amor de Deus é imaterial. Deus não, meu Deus do céu, Deus não vai demonstrar o amor dele te dando um bem material. Meu filho, eu te amei, toma. Não, é assim que Deus age. Deus demonstra o amor dele te fazendo, como a nossa pastora falou, te fazendo acordar todas as manhãs, te honrando no teu trabalho, te dando recurso financeiro, te dando saúde. Você enfrenta a enfermidade, mas a enfermidade não prevalece. Você vê o ataque do inimigo, mas o inimigo não prevalece, não avança. O amor de Deus está derramado. Romanos capítulo 5 diz assim: porque Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus foi quando você era pecador. E qual é a diferença entre o amor de Deus quando você era pecador e o amor de Deus quando você está agora justificado e salvo? É que quando você era pecador, você se colocava diante de Deus precisando ser reconciliado. Você não tinha direito de pedir nada. Agora que você já se reconciliou, o Senhor Jesus disse: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. O varão leu esse versículo aqui em 1 João 5. Depois que o amor de Deus chega na tua vida, depois que a justiça de Deus é aplicada na tua vida, tu entra na presença do Senhor e pede, tu entra na presença do Senhor e clama, tu entra na presença do Senhor e diz o que está precisando para o teu hoje e para o teu amanhã. Aleluia, glória a Deus. O versículo 9 diz assim: virão com choro e com súplicas, e eu os levarei. Guiá-lo-ei aos ribeiros de água. Meu Deus, por caminho direito em que não tropeçarão. Mais um recurso que o amor de Deus te dá é que Ele não te deixa tropeçar. Ele não te deixa tropeçar. Não existe maior tropeço na vida do crente do que negar Jesus. Aí se você for lá para a história do cristianismo, os nossos irmãos morreram comidos por leões, os nossos irmãos morreram queimados vivos, os nossos irmãos morreram crucificados, os nossos irmãos morreram decapitados, mas o amor de Deus estava tão presente na vida deles que eles não negaram Jesus. É esse o amor que Deus quer que você sinta, amor que você não negocie Deus por nada. A parte final do verso 9 ele diz assim: porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O Senhor me deu um discernimento quando eu estava estudando essa palavra, e o discernimento é o seguinte: hoje é o primeiro dia da campanha de oração, do ciclo de oração. Você não sabe como vai ser a próxima segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, mas você já pode tomar posse da garantia que eu vou falar aqui agora para você, de acordo com essa palavra. O amor de Deus que está derramado na tua vida, ainda que a palavra de segunda, da outra segunda, não te dê garantia de nada, você já pode tomar posse só pelo amor. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente senta para ouvir uma palavra e a palavra não tem nada a ver com aquilo que a gente queria ouvir. Só que você não tem que buscar a Deus esperando ouvir o que você quer. Não tem. Você tem que buscar a Deus assim: Senhor, fala comigo. E se Ele falar de uma maneira que te entristeceu, aí você fala: Senhor, me alegra. Senhor, muda o meu semblante. Porque o salmista do Salmo 119, ele chegou à seguinte conclusão, eu já estou encerrando. Ele estava aflito, ele estava angustiado, ele estava solitário. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Mas sabe qual foi a conclusão que ele teve diante daquela circunstância? Ele falou: Senhor, foi bom tu ter me afligido.
porque eu aprendi através da aflição os teus mandamentos. Senhor, foi bom tu ter me castigado, porque através do teu castigo eu aprendi mais de ti. Senhor, foi bom tu ter me permitido sofrer essa angústia, porque na angústia eu descobri que tu é muito maior do que eu te conhecia. Foi assim com Jó, foi assim com Davi, foi assim com tantos homens. Então nessa noite, primeiro, te relembrando o que Deus falou contigo, você não tem capacidade sozinho. É por isso que tem que estar na igreja, é por isso que tem que estar no monte, é por isso que tem que orar, é por isso que tem que jejuar, é por isso que tem que ler palavra. Porque você sem jejum, você sem oração, você sem palavra, você está sozinho e o diabo está na tua porta te esperando para te tragar. Segundo, o amor de Deus e a justiça já está sobre você. Se te falta a bênção financeira, o amor de Deus está com você. Se te falta a bênção material, o amor de Deus já está com você. Se te falta a porta aberta, o amor de Deus já está com você. Se te falta a vitória dentro do lar, o amor de Deus já está com você. E sabe o que o apóstolo João falou? Ele disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O apóstolo João não está falando da vitória que vence uma circunstância, ele está falando da vitória que vence o mundo. O mundo é tudo que vem contra a igreja, e a vitória é a nossa fé. Então nessa noite você tem que sair daqui com fé no amor e na justiça de Deus que foi entregue a você. Nessa noite você tem que sair com fé naquilo que Deus te propõe. O apóstolo Paulo em Gálatas 19:20, ele disse o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que se deu a si mesmo por amor de mim. Olha o amor aí. O apóstolo Paulo está fazendo a ligação entre o sacrifício de Cristo, entre ele e o amor de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma ponte entre ele, o amor e o sacrifício. Foi tudo unido na cruz. Deus uniu o amor dele na pessoa de Cristo com o ser humano perdido e te gerou a salvação. Deus uniu o amor dele, o sacrifício de Cristo e você perdido e te gerou a salvação. Aleluia! Então nessa noite o critério de Deus é: lembra do meu amor, lembra da minha justiça, porque o meu amor e a minha justiça vai gerar milagre na tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Os historiadores, os estudiosos, presta atenção aqui, já estou encerrando. Os historiadores e os estudiosos falam que o apóstolo Pedro, olha só que coisa linda, que você não é nada, mas Deus te faz, Deus te dá sabedoria. Eles dizem que Pedro era ignorante, não tinha conhecimento, era iletrado, e isso é verdade, a gente descobre que ele era. Mas quando Jesus, olha só, quando Jesus operou aquele milagre da pesca maravilhosa, meu Deus, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Quando Jesus operou o milagre, pastor, da pesca maravilhosa, que mandou Pedro lançar a rede do outro lado, você lembra desse texto? Lucas capítulo 5. Quando Pedro viu o milagre, Pedro era ignorante, Pedro não era inteligente na lei, não tinha conhecimento. Mas sabe qual foi a atitude de Pedro? Senhor, aparta-te de mim, que sou pecador e não mereço estar na tua presença. Mesmo ignorante, mesmo sem conhecimento da lei, ele reconheceu a sua miserabilidade. Agora os fariseus tinham conhecimento, tinha lei, tinha inteligência, tinha sabedoria, eram professores, ministravam o culto, ministravam a lei e não se renderam aos pés do Senhor Jesus. Você está vendo que o amor de Deus, quando é interpretado, ele traz os frutos corretos? Eles rejeitaram o amor, e Jesus disse isso. João capítulo 5, 39 e 40, Jesus disse para os fariseus: eu queria que vocês viessem a mim, para que vocês tivessem vida, mas vocês não querem, por esse motivo morrerão nos seus pecados. Então nessa noite, igreja do Senhor, receba o amor de Deus. O apóstolo Paulo disse uma frase muito linda, ele diz assim: o nosso coração está dilatado para vós, dilatai-vos o vosso coração também. Então nessa noite, feche os teus olhos.
O milagre que Deus quer operar na tua vida é o milagre que você continuar a tua caminhada sem olhar para trás. O milagre que Deus quer operar na tua vida de olho fechado é o milagre de você não estar feliz ou triste por causa de uma conquista meramente humana, temporal e terrena. O milagre que Deus quer operar na tua vida é você romper as barreiras da dificuldade para servir ao Senhor com excelência. O milagre que Deus quer operar na tua vida é você priorizar a Deus com bênção ou sem bênção, com vitória ou sem vitória. A árvore dando fruto ou a árvore não dando fruto. A bênção que Deus quer operar na tua vida nesse culto é você sair daqui de mãos dadas com o Senhor, rompendo as dificuldades, rompendo este mundo tenebroso. É você sair daqui nessa noite e Satanás olhar para você e falar: o Senhor está de mão dada com ela e ela está de mão dada com o Senhor.